Olá, pessoal! Por definição, o gráfico de uma função é o conjunto de todos os pontos xy no plano xy, tal que x pertence ao domínio de f e y pertence à imagem de f, onde f é a função de x, y é a função de x. Muito bem, vamos lembrar aqui do nosso plano ordenado xy, tá? Onde o eixo x é o eixo das abscissas e o eixo y é o eixo das ordenadas. Muito bem. Vamos pegar agora um ponto neste plano que tem coordenadas x1, y1, o ponto x1, y1. Agora vamos pegar um outro ponto x2, y2. Né? Se pegarmos todos os demais pontos que são gerados através dessa transformação, né, da função que leva os pontos x aos pontos em y, nós vamos ter, então, o desenho do gráfico da função f de x. Vamos entender agora o que é o domínio e imagem de uma função. Vamos pensar num conjunto A que contém todos os pontos x que são transformados por aquela função f que a gente viu anteriormente. Vamos pensar agora um conjunto B que contém todos os pontos que são gerados quando a gente utiliza aquela função transformadora. Né? Então, a função f de x leva os pontos de A para B. Portanto, o conjunto A é denominado domínio da função. E o conjunto B, ou seja, o conjunto para o qual a função está levando os pontos de A, né, para B, o conjunto B é denominado imagem da função. Né? Uma outra forma de vermos essa definição é a definição de gráfico da função, onde xy pertence a A e B, onde A e B são exatamente o domínio da função e a imagem da função. Lembrando daquele nosso gráfico anterior, a gente vai ver exatamente isso, a função f de x representando um conjunto de pontos que saem de x e chegam a y. Vamos entender agora o que é o domínio e imagem de uma função. Vamos pensar num conjunto A que contém todos os pontos x que são transformados por aquela função f que a gente viu anteriormente. Vamos pensar agora um conjunto B que contém todos os pontos que são gerados quando a gente utiliza aquela função transformadora. Né? Então, a função f de x leva os pontos de A para B. Portanto, o conjunto A é denominado domínio da função. E o conjunto B, ou seja, o conjunto para o qual a função está levando os pontos de A, né, para B, o conjunto B é denominado imagem da função. Né? Uma outra forma de vermos essa definição é a definição de gráfico da função, onde xy pertence a A e B, onde A e B são exatamente o domínio da função e a imagem da função. Lembrando daquele nosso gráfico anterior, a gente vai ver exatamente isso, a função f de x representando um conjunto de pontos que saem de x e chegam a y. Agora, para a gente saber se um gráfico é um gráfico de uma função ou um gráfico qualquer, a gente utiliza a regra do teste da reta vertical. Como é que é isso? Vamos pensar naquela funçãozinha que a gente viu, parecida com aquela que a gente viu anteriormente. Né? Vamos traçar várias retas verticais imaginárias, né? E observar a interseção dessas retas verticais imaginárias com esse gráfico que a gente vê, para tentar entender se ele é um gráfico de uma função ou não. Vamos traçar outras retas verticais. Em todas as retas verticais que nós traçamos neste gráfico, nós observamos que tem apenas
uma interseção. Portanto, este é o gráfico de uma função. Mas, se o gráfico for assim, muito simples, vamos fazer novamente o teste da reta vertical e ver quais são as interseções que nós encontramos na curva. Então, por enquanto, uma interseção. Olha, aqui já tem duas interseções. Aqui tem três interseções. Então, já de cara, dá para compreender. Isso aqui não é o gráfico de uma função. Para ser uma função, para cada ponto de x, você tem apenas um y associado. Vamos aprender agora a identificar os gráficos das funções elementares, que são as funções constante, identidade, afim, quadrática, cúbica, raiz quadrada, raiz cúbica, modular e racional. Muito bem, pessoal. Agora, função constante. Lembrando, o que é a função constante? É a função que, para cada x, leva a apenas um valor de y. Como é que isso fica no gráfico? Fica exatamente uma reta paralela ao eixo x. Ou seja, para todo ponto em x, nós temos apenas um ponto em y, que é o próprio ponto C. Observem. Ok? Função identidade. A função identidade, ela corresponde a um y igual a todo x. Ou seja, para todo ponto x, a função leva ao mesmo ponto em y, ok? Então, meio leva para meio, 1 leva para 1, menos 1 leva para menos 1. É por isso que ela é denominada função identidade e passa aqui pelo ponto zero. Função constante e a função identidade são casos particulares da função afim. Lembram da equação da reta y igual a ax mais b? Onde a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. O coeficiente angular corresponde à inclinação da reta, positivo, quando a inclinação é positiva, ou quando a tangente ela é positiva, e negativa quando a tangente for negativa, ok? Esses aqui são dois exemplos em que o coeficiente angular, um é positivo e o outro negativo, ou seja, essa aqui tem uma inclinação positiva e essa aqui inclinação negativa, e o B é o mesmo para os dois, ou seja, ambas as retas cruzam o eixo Y em 1, ok? Esta é o gráfico da função afim. Já a função quadrática, quando y ou f de x é igual a x2, é uma parábola. Então, se vocês observarem, essa parábola ela vai cruzar o eixo y e o eixo x em 0, né? E ela será sempre positiva, claro, porque se está elevado ao quadrado, jamais poderá ser negativa, ok? Na função cúbica, por outro lado, lembrando que a gente pode ter tanto números positivos quanto números negativos, né? E, portanto, a função ela pode ser também positiva ou negativa. Este é o gráfico da função cúbica. Se vocês observarem, tem uma ondinha aqui no zero, ok? Já o gráfico da raiz quadrada, relembrando, no caso da raiz quadrada, necessariamente aqui a gente está falando de números reais. Portanto, quem está dentro da raiz tem que ser, o x precisa ser maior ou igual a zero. Ou seja, nos reais, nós não temos raiz quadrada de número negativo, ok? Então, o x não pode ser negativo, daí que a gente só tem x positivo, tá? E, portanto, a raiz também será sempre ou maior ou igual a zero, ok? Então, este é o gráfico da função raiz quadrada.
Já para raiz cúbica, nós não temos aquela restrição para a raiz quadrada. Na raiz cúbica, a gente pode ter números negativos que levam a um resultado negativo, sem problema nenhum. Então, este é o gráfico da função raiz cúbica. Observem que ela é como se fosse o gráfico da função cúbica deitado. É mais ou menos isso, ok? Já a função modular, tem que lembrar que o módulo de x é igual a x para todo x maior ou igual a zero e menos x para x menor do que zero. Portanto, quando a gente estiver falando em x maior do que zero, a gente está falando de uma função identidade. O gráfico é idêntico ao gráfico de uma função identidade. Só que na parte negativa, quando x é negativo, o gráfico é menos x, ou seja, a inclinação é uma inclinação negativa e ela é como se fosse um espelho da função identidade, mas sempre será positiva. O módulo é sempre positivo, ok? Finalmente, chegamos à função racional. Vale lembrar que o denominador jamais poderá ser igual a zero. Caso contrário, a gente vai ter uma impossibilidade. Portanto, o x aqui necessariamente tem que ser diferente de zero. Daí que, quando o x se aproxima de zero pela esquerda, necessariamente a função tende para menos infinito. E quando o x tende para zero pela direita, necessariamente a função tende a mais infinito. E da mesma forma, quando a gente tem o x tende a mais infinito, a função ela vai tendendo a zero, mas jamais vai encostar no zero. E quando o x tende a menos infinito, a função também encosta no zero, não chega a encostar, ela se aproxima do zero, ok? Essa, então, é a função racional. E finalizamos aqui os gráficos das funções elementares.